Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso Como Criar um Ministério de Missões na Igreja Local. Bom, já estamos aí passando um bom período juntos, então posso te chamar de amigo, de amiga, porque é uma alegria caminharmos juntos nessa jornada. Que Deus possa aí continuar abençoando os seus estudos, tá bom? Bom, agora nós vamos entrar no próximo ponto. Nós já falamos sobre incendiar a igreja, sobre cuidar, e agora nós vamos falar sobre ofertar. Lembrando que eu disse na aula passada que o cuidar também envolve o ofertar, e ofertar é um tipo de cuidado, mas como nós temos aí estratégias e temos que destrinchar um pouco mais sobre essa questão de oferta, trouxe aqui um módulo separado e uma aula separada do curso para você. Vamos começar então com a seguinte frase: devemos ofertar financeiramente e ser generosos nessa área, porque infelizmente vemos que o sustento missionário se encontra na UTI. Alguns estão tendo que voltar, outros tendo que trabalhar meio período e outros com grandes restrições. Mesmo sabendo que se cada um desse um pouquinho, gente, se cada um desse um pouquinho, o sustento financeiro não seria um problema. Nessa sessão, nós veremos ações práticas que a igreja pode fazer para ser generosa e fiel na adoção missionária. Gente, se a gente fizer pouquinho, claro, a gente poderia fazer um montão que é melhor, mas se a gente fizer pouquinho, a gente consegue. E outra, apaga isso da sua mente, que é uma mentira. Ah, a igreja é pequena, não tem como fazer missões. Gente, tem sim, não só tem como deve fazer missões. Eu já compartilhei, se eu não me engano, na introdução desse curso, dizendo que uma vez eu conheci uma igreja muito grande que conseguiu um alvo expressivo com missões, e eu fiquei super curioso, puxa, quais foram as estratégias que eles utilizaram, por exemplo, para conseguir esse alvo e coisas do tipo. Perguntei, não tive resposta, e depois eu fiz as contas, se cada um desse, por exemplo, R$ 10, eles conseguiriam muito mais do que eles alcançaram. Eu falei, puxa, então realmente não foi um alvo tão expressivo para o número de pessoas que estavam lá. E aí a gente começou a pensar em estratégias, nós vamos apresentar aqui para vocês, e pela graça de Deus conseguimos aí, conseguir quase o dobro, por exemplo, com uma igreja menor. Mas, como eu digo sempre, não é o valor, mas é a igreja que ama missões, que faz missões, que se envolve em missões. Automaticamente Deus abençoa não só a obra missionária através da igreja, mas também com uma igreja local, a sua estrutura, as suas finanças, por exemplo. Temos relatos de igrejas que construíram edifícios, alargaram o seu espaço e não deixaram de fazer missões. Eles davam o resto para construir, não só continuaram firmes em missões, como Deus prosperou a obra local. E o primeiro ponto, sempre trazendo pontos que possam ser práticos para vocês, é a adoção missionária. Nós podemos trabalhar na adoção missionária de forma individual ou coletiva. E aqui eu vou apresentar um pouco mais para vocês. Como funciona? Nós podemos aí trabalhar dentro da adoção missionária de duas formas, com a adoção individual ou a adoção aí coletiva juntamente com a igreja. Como funciona a adoção individual? Na adoção individual, nós vamos incentivar cada irmão da igreja a adotar pelo menos um missionário financeiramente de forma individual. E aqui é aconselhável, para não dizer obrigatório, que a liderança do ministério faça o mesmo. Escolha um missionário, entre em contato aí com o missionário e faça parte do sustento financeiro do mesmo. Por quê? Porque imagine só você como líder do Ministério de Missões falando para a igreja: irmãos, nós temos que adotar missionários, você de uma forma individual também pode adotar se você mesmo não adota. Então, se você é líder do Ministério de Missões, é imprescindível e muito importante que você seja o primeiro a adotar um missionário. E hoje você consegue adotar um missionário com R$ 30, R$ 50 por mês, R$ 100 por mês. E aí eu faço uma pergunta interessante, talvez aí um pouco, pode mexer um pouco com você. Se você fala que ama missões e você não oferta nem 10% do seu salário para missões, por que será? Será que realmente você ama missões? Bom, voltando aqui, a adoção individual é algo muito interessante. Por quê? Porque você vai incentivar irmãos da igreja, os irmãos da igreja de uma forma geral, a terem missionários a qual eles possam adotar de uma forma individual. Então, eu, Lucas, tenho a minha adoção missionária e todo mês aí eu contribuo com aquele missionário ou com aquela missionária da mesma forma. Imagine, você tem uma igreja com 40, 50 pessoas. Se cada pessoa adotar um missionário, com o valor que seja, imagine só, você vai ter uma igreja missionária e várias pessoas tendo essa experiência de ter uma adoção missionária. Isso é muito especial. Outra forma que a gente tem aí de adoção missionária é coletiva. Adote missionários como igreja. É importante que a igreja se engaje no sustento missionário através da adoção. Olha só que interessante. Muitos falam que por a igreja ser pequena não pode fazer isso, mas nós veremos aí nos próximos pontos que essa desculpa não é aceitável.
Então, assim, ó, nós temos duas formas de adoção missionária, tá bom? Nós temos a adoção missionária individual, onde você vai adotar o missionário individualmente como pessoa. Eu, Lucas, adoto um missionário ou mais, enfim. E tem a adoção coletiva, onde você vai incentivar a igreja a adotar um missionário. Como funcionaria isso, a adoção coletiva? Você vai pegar um valor que a igreja consegue cumprir com o compromisso e vai adotar aquele missionário ou aquela missionária, por exemplo. Então, aquele missionário adotado pela igreja tal, entendeu? Isso é fundamental, faz parte do Ministério de Missões, incentivar a igreja a chegar a esse nível, de ter irmãos individuais adotando missionários, mas a igreja também coletivamente adotando missionários. E aí um próximo ponto é o desafio oferta missionária. E é interessante porque nós às vezes podemos falar, puxa, mas a minha igreja não é tão grande, eu não posso adotar missionários. E aí esse ponto em específico vai jogar por terra essa desculpa. E esse desafio oferta missionária, como funciona? Bom, nós vamos fazer algumas contas básicas, tá? Mas antes desse spoiler, eu quero te falar o seguinte. O desafio oferta missionária é uma forma de fazer com que a igreja arrecade um valor mensal para missões, fazendo assim possível a adoção de missionários mensais pela igreja. Funciona da seguinte maneira. Você pode anunciar para a igreja como um desafio oferta missionária, onde você vai desafiar cada irmão a ofertar por domingo 10 ou 5 reais para missões, sem mexer no dízimo, na oferta, que os irmãos já têm o costume de fazer, por exemplo. Uma igreja que possui uma visão missionária e que já foi incendiada vai responder bem a esse desafio. Olha só o que nós estamos falando. Nós vamos incentivar cada irmão da igreja a ofertar por domingo 5 ou 10 reais. Lembra que nós já estamos vindo de aulas aí que nós incendiamos a igreja, nós ensinamos a igreja sobre missões. Então, quando você lançar esse desafio, vai ser super fácil e super tranquilo de a igreja aceitar, porque ela já está queimando por missões. E aí, nós podemos fazer a seguinte conta, ó. Fazendo uma conta básica, tá? E é bom a igreja saber disso, pois servirá como incentivo. Com 10 irmãos dando 10 reais por domingo, no final do mês, a igreja terá 400 reais. Faça a conta com a realidade da sua igreja. Por exemplo, se eu tenho 10 irmãos na minha igreja que podem dar 10 reais por domingo, em um mês eu tenho 400 reais. Eu tenho 400 reais por domingo voltado a missões. Então isso, gente, é algo que não importa o tamanho da igreja, é possível fazer. 5 ou 10 reais por domingo. Se a pessoa e a igreja tem essa visão missionária, ela vai acatar e vai fazer disso uma realidade. Isso é muito interessante. Eu lembro que quando nós apresentamos essa proposta para a igreja, nós fizemos contas. Olha, irmãos, 50 pessoas aqui, 50 pessoas, cada uma der 10 reais, nós vamos ter esse valor por domingo e esse valor por mês. Então isso torna muito palpável para a igreja e torna também essa realidade que, puxa, a gente realmente consegue. E se você fizer essa conta com a realidade da sua igreja, você vai ver que vocês conseguem pelo menos adotar um missionário. A verdade é que todas as igrejas não só podem, como devem adotar no mínimo um missionário. E o desafio oferta missionária tem esse objetivo, fazer com que a igreja tenha uma constância na oferta missionária, certo? Então, aplique isso, não fique só escutando e pensando, puxa, que legal, de repente, né? Mas aplique em sua igreja. Chega assim, irmãos, nós sabemos a importância de missões. Vamos fazer um desafio agora, juntos como igreja, como comunidade. Vamos fazer um desafio? Todo domingo a gente vai ofertar 5 ou 10 reais em prol de missões. E veja o retorno que isso vai dar. E com esse retorno, adote pelo menos um missionário. Nós ainda continuaremos falando sobre a questão financeira, mas para esse módulo, que é muito importante não ficar tão longo, nós partiremos para uma próxima aula e continuaremos esse assunto. Então, Deus te abençoe, a gente se vê na próxima aula.